Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Você já sabe, né? Eu sou o reverendo Davidson Pinhon, eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Eu também sou publisher editorial e tenho produzido esse podcast aqui para te tratar de dúvidas que muitas vezes o estudante da Bíblia, aquele que é líder, pregador, pastor, enfim, não tem tempo para pesquisar e para estudar. Então aqui você encontra muito material interessante e relevante para o seu ministério, para a sua igreja, enfim, para a sua vida também como estudante da Palavra de Deus. Tá legal? Muito bem. Nós recebemos aqui de um dos nossos ouvintes, os nossos seguidores, inclusive muito fiel, uma pergunta que você vai ouvir agora, a pergunta sobre o batismo, tá legal? Graça e paz, reverendo, tudo em ordem? Uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. João Batista, né, que ele quando começou a batizar nas águas, pregando o arrependimento e batizando, né? De onde João Batista tirou a ideia de batismo? Tendo em vista que essa ideia dos sacramentos, né, que o batismo é um sacramento, ela teve mais ênfase depois, né? Depois de João Batista. De onde ele tirou essa ideia de batismo no seu tempo? O senhor sabe explicar? Muito bem, essa é a pergunta que o nosso ouvinte enviou. Eu estive trabalhando aqui nessa pergunta para trazer uma resposta que seja relevante a ele, tá? Bom, vamos começar tratando então de como João Batista começou a pregar o arrependimento e a batizar nas águas como sinal de purificação e arrependimento. Mas a gente vai ver nessa resposta que a origem do batismo e a compreensão teológica de João sobre esse ato tem raízes profundas no contexto judaico do seu tempo. Então, você que gosta desse assunto, vale a pena você conhecer então de como surgiu essa prática no ministério de João Batista, tá legal? Então, um episódio muito interessante, vale a pena você então seguir conosco. Bom, vamos começar então a nossa resposta tratando das purificações judaicas. A prática do batismo de João está enraizada nas tradições de purificação da lei mosaica. Na Torá, várias situações exigiam banhos rituais para a purificação cerimonial. Confira lá em Levítico 15, versículo 13, e também em Números 19, versículos 7 a 9. Esses rituais de imersão em água, que são chamados de mikvot no judaísmo, eram então comuns para a purificação de impurezas, simbolizando assim a necessidade de estar limpo diante de Deus. Esse é um conceito muito importante, muito caro na cultura judaica do primeiro século, que é o momento em que João Batista estava então usando o seu contexto cultural para pregar a sua mensagem. Bom, o segundo aspecto do nosso estudo é a conversão de gentios ao judaísmo. Sim, antes de João Batista, o judaísmo já utilizava o banho ritual como parte do processo de conversão de gentios ao judaísmo. Um gentio que desejasse tornar-se judeu deveria ser circuncidado e então passar pelo mikvê, que era a imersão completa, simbolizando então a purificação e a entrada em uma nova aliança com Deus. O terceiro aspecto do nosso estudo é a presença e a prática dos essênios. No período do Segundo Templo, os essênios, que era uma seita judaica conhecida pelo seu ascetismo, eles praticavam rituais de purificação frequentes. É possível, então, que João tenha sido influenciado por práticas semelhantes, dado seu estilo de vida no deserto e a sua pregação sobre o arrependimento. Veja como já começa a fazer sentido, né? Quando a gente considera esses três aspectos culturais da época de João Batista. Então, vamos seguir com o nosso estudo tratando agora sobre o significado do batismo de João Batista.
João Batista deu um significado especial ao batismo. Ele pregava o arrependimento como preparação para a vinda do reino de Deus. Confira lá em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. O batismo nas águas em seu ministério era um símbolo público desse arrependimento e da purificação do pecado. Note que João declara o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja em Mateus capítulo 3, versículo 11, essa passagem. E aqui temos inclusive uma situação muito peculiar nesse versículo, porque muitas vezes nós entendemos errado o que significa essa expressão idiomática quando João Batista disse que Jesus Cristo nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tá legal? Esse fogo aqui não tem nada a ver com o que geralmente a gente entende. E vale a pena, inclusive, eu trabalhar um episódio mais à frente, um novo episódio, tratando apenas da exegese desse versículo. Vai ser interessante. Mas vamos então continuar com o nosso estudo aqui, percebendo que o batismo de João não era apenas um ritual de purificação física, como na tradição judaica, né? Mas ele apontava para uma realidade espiritual mais profunda e para o próprio ministério de Jesus Cristo. Fascinante, não é verdade? Bom, seguindo então com a resposta, que para poder atender o nosso ouvinte, vamos tratar agora do batismo como sacramento. Sim, de fato, na doutrina tradicional calvinista ou reformada, de fato entendemos o batismo como um dos sacramentos, assim como a Santa Ceia. O batismo como sacramento. Bom, no cristianismo, o batismo é um sacramento instituído por Jesus Cristo, conforme indicado em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo cristão, diferentemente do batismo de João, não é apenas um símbolo de arrependimento, mas também ele é três coisas. A primeira, um sinal de entrada na nova aliança. Confira lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. O segundo significado de batismo é uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Veja lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. E por fim, o terceiro significado de batismo é uma expressão da regeneração espiritual que foi feita pelo Espírito Santo. Veja lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Então você já está entendendo que no contexto cristão, o batismo é considerado um sacramento porque é o meio de graça visível, ordenado por Cristo para representar verdades espirituais profundas e, de fato, o momento do batismo que você teve é um dos momentos mais felizes da sua vida espiritual, porque é quando você começa a sua caminhada cristã. Esse, de fato, é um momento muito fascinante na vida de todo cristão. Seguindo, então, com o nosso estudo, e essa resposta até um pouco longa, para as perguntas do nosso ouvinte, vamos tratar agora sobre a ênfase no batismo após João Batista. Sim, depois de João Batista, o batismo ganhou ainda mais destaque com o ministério de Jesus e da igreja primitiva como um todo. Jesus, embora não tenha necessitado de arrependimento para ser batizado, mas ainda assim ele foi batizado por João para cumprir toda a justiça, como está lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. E o seu batismo marcou então o início do seu ministério público, ou seja, como um ser humano perfeito, aliás, o único ser humano perfeito que pisou aqui na Terra, Jesus quis cumprir todo o processo. Ele não quis pular etapas. Então, por isso, ele fez questão de ser batizado também por João Batista, porque isso era de fato um cumprimento de profecias lá do Antigo Testamento.
No livro de Atos, vemos ainda o batismo como um ato central na vida dos novos convertidos. Veja, por exemplo, Pedro em Pentecostes. Ele diz o seguinte lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Bom, podemos ver ainda na Bíblia as figuras de Filipe e o eunuco etíope. Aqui o batismo é apresentado como uma resposta imediata à fé em Cristo. Veja lá em Atos capítulo 8, de 36 a 38. É claro que hoje em dia, para poder haver o batismo, há todo um contexto eclesiástico que envolve também a aceitação das doutrinas de uma igreja local, a sua apresentação, como membro oficial daquela igreja. Então isso exige um preparo de algum tempo. Por isso que hoje em dia não se faz, de um modo geral, batismos quase que instantâneos após a conversão. Isso aconteceu aqui com o Filipe e o eunuco, mas não é uma prática atual devido a tudo mais que está envolvido com a prática do batismo, que é o cumprimento dessa ordenança, desse sacramento do Senhor Jesus Cristo. Vamos então seguir com o nosso estudo e agora vamos responder à seguinte questão. De onde João tirou a ideia de batismo? A ideia de João Batista sobre o batismo não surgiu no vácuo. Ela provavelmente derivou de uma combinação de influências, como nós já até vimos aqui logo no começo, Então vamos ver aqui quais são as 3 possíveis influências de João Batista para colocar em prática o batismo para arrependimento. A primeira delas é as purificações cerimoniais judaicas, que simbolizavam a necessidade de santidade e pureza diante de Deus, porque é uma das principais, é muito importante. A segunda, o uso do banho ritual no processo de conversão de gentios, que indicava a entrada em uma nova aliança. Olha que bacana, Era um rito de passagem, como a gente costuma dizer no campo do estudo da sociologia. E a terceira influência é a sua compreensão profética e a inspiração divina, preparando o povo para o Messias prometido. Então o povo de Israel foi preparado por João Batista, que de fato abriu o caminho para o Messias. Então João reinterpretou essas práticas à luz da sua mensagem única de arrependimento e preparação para o reino de Deus. Ele, portanto, teve grande influência na sua cultura judaica. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo, da nossa resposta longa para o nosso querido ouvinte, e tratando aqui do batismo de João Batista, que tinha raízes profundas nas práticas judaicas, mas ele foi elevado a um novo significado profético a partir do seu ministério. Ele anunciou a necessidade de arrependimento e preparou o caminho para o batismo cristão, que é mais do que um rito de purificação, de um rito de passagem também. É um sacramento que marca a regeneração espiritual e a entrada na nova aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Após João Batista, o batismo tornou-se uma prática central na vida da Igreja, simbolizando a união com Cristo na morte e também na ressurreição, conforme ensinado no Novo Testamento. Fascinante, não é verdade? Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso episódio, dessa resposta completa para o nosso ouvinte. E se você também tem desejo de enviar a sua pergunta, faça isso, envie o áudio, envie também por escrito, e nós estaremos então produzindo a resposta em um episódio futuro do nosso podcast Exegese e Exposição. Então, compartilhe o nosso episódio, envie para os seus amigos, aqueles que se interessam por esse estudo sobre o batismo, envie para o seu líder, o seu pastor, quem sabe, para que possamos então compreender a palavra de Deus do modo como de fato ela é apresentada, trazendo sempre uma interpretação com essa percepção reformada, que é muito importante para a nossa vida também. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.